Bradesco, as cantoras Simone e Laila Garran, a família Lima, Cláudio Lins, a Orquestra Sinfônica de Barra Mansa e a Companhia de Dança Carlinhos de Jesus. Especial Árvore de Natal da Bradesco Seguros. Quarta, dia 24, 10h30 da noite. Oferecimento Bradesco Seguros. É melhor ter. Boa noite. Você vai ver daqui a pouco no CNT Jornal: disputa pela presidência da Câmara faz surgir bloco parlamentar. O novo blocão já anunciou que vai dificultar a vida do governo no Congresso no ano que vem. E vai ver também: ministro do STF aprova acordo de delação premiada do doleiro Alberto Youssef, apontado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal como chefe do esquema investigado pela Operação Lava Jato, que revelou o desvio de dinheiro de contratos da Petrobras. O CNT Jornal começa às 10h30 da noite com mais detalhes e outras notícias. Até lá! CNT Jornal. Oferecimento Caixa. Vem fazer mais em 2015. Boa noite, Brasil. Estamos chegando com mais uma edição do programa 190 aqui na rede CNT. E a partir de agora você já sabe os principais fatos destas últimas horas. Nessa edição você vai saber detalhes a respeito de um duplo assassinato registrado durante o dia de hoje. 2 jovens tiveram o pescoço cortado dentro da casa onde moravam. Foram encontradas mortas aí as imagens, a mobilização da polícia, tudo acompanhado de perto pelo programa 190. Elas teriam sido mortas a facadas durante uma festa ontem à noite, mas os corpos só foram encontrados durante a manhã de hoje. Daqui a pouquinho, os detalhes para você aqui no programa 190. E olha, também, daqui a pouquinho, detalhes a respeito do comerciante que, indignado, revoltado com os últimos assaltos sofridos, ele resolveu atropelar os suspeitos do roubo após uma perseguição. Daqui a pouquinho, eu trago também os detalhes para você. A gente começa falando da violência no trânsito. O motorista avançou o sinal vermelho e provocou um acidente com 2 pessoas feridas. A batida aconteceu no final da manhã de hoje, na Estrada da Ribeira, bairro Atuba, em Curitiba. As 2 vítimas foram levadas a um pronto-socorro sem risco de morte. Confira aí. Colisão envolvendo 2 automóveis aqui na Estrada da Ribeira deixa 2 vítimas. Nesse exato momento, elas estão sendo atendidas aqui pela ambulância 9873 do CIAT. Olha o carro ali, o Júnior vai mostrando pra gente todos os detalhes. Um Peugeot. Olha como ficou a lateral deste veículo. A primeira informação era de vítimas presas nas ferragens. Por isso, a BTR do 7º Grupamento dos Bombeiros veio até o local para tentar retirar as vítimas. Mas quando chegou, os 2 já estavam fora do veículo. E daqui, provavelmente, serão conduzidas lá para o Hospital Cajuru. Outro carro envolvido no acidente é aquele lá, aquele Honda Civic que o Júnior está nos mostrando. Agora, a Estrada da Ribeira, aqui no bairro Atuba, em Curitiba, está fechada. Os veículos que tentam ir para Colombo, somente pela Marginal. Deixa eu conversar aqui com o sargento, vamos ver se ele passa alguns detalhes com relação ao que aconteceu, e as vítimas continuam sendo atendidas. Ô sargento, por gentileza, programa 190, sargento Jair, gentilmente atendendo a gente. Vocês foram acionados aqui por uma colisão, é isso? Exatamente, a informação que existiam vítimas presas, não se confirmou essa informação, porém 2 vítimas que estão sendo atendidas no interior da ambulância vão ser conduzidas ao pronto-socorro. Agora, a gente percebe ali que a lateral, principalmente na parte do passageiro, bastante danificada, ela entrou completamente, né? Exatamente, foi uma colisão bastante forte aí. Segundo informações, parece-me que um veículo aí avançou o sinal e acabou causando esse acidente aí. A pessoa que deslocava pela Estrada da Ribeira aí não teve tempo de parar o veículo. Aqui de Curitiba, bairro Atuba, com imagens de Júnior Guimarães, repórter Iverson Vaz para o programa 190, o verdadeiro jornalismo policial. Olha, um confronto entre policiais militares e 2 suspeitos de assalto terminou nessas últimas horas com um dos marginais morto. Foi durante a tarde de hoje,
em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Veja aí as imagens. Pouco antes da troca de tiros, a dupla roubou um homem que caminhava pela rua e fugiu a pé. A vítima acompanhou os bandidos e contou à polícia que eles haviam entrado em um matagal na rua Ângelo Moro Redesque, às margens ali da BR-376. Durante a tentativa de abordagem, os policiais foram recebidos a tiros e, claro, houve um revide. E nesse revide, os PMs balearam um dos suspeitos que morreu na hora. Com ele foram encontradas 2 carteiras, provavelmente produto de roubo, de furto ou de roubo. A polícia acredita que tenham sido levadas durante algum assalto e o comparsa conseguiu fugir pelo matagal. A nossa equipe acompanhou de perto aí as buscas, todo o trabalho da polícia, mas o comparsa conseguiu fugir. E olha, jovens são gravemente agredidos durante briga generalizada. Vila Brasilândia de São Paulo. Quem acompanhou de perto foi o repórter Tony Castro. Veja aí. Briga de casal, empurra, discussão. Chega a turma do deixadiço, empurra, olha lá, chutou, começou a pancadaria. Pernada, joelhada, olha lá, chutando o rapaz no chão, chute na cabeça, nas costelas, pisando em cima. O pau tá quebrando na Vila Brasilândia, na zona norte de São Paulo. Olha lá, quanto empurra, já tem um que tá desmaiado, caído. As mulheres tentam separar, jovens que brigam e a pancadaria tá comendo. Olha lá, corre na rua, em meio ao trânsito. O jovem já tá desmaiado, caído de tanto levar pancada. Olha o outro caído, desmaiado também, é ajudado pela namorada. A briga que acontece no meio da rua, um deles já vai sendo socorrido, levado no colo, desmaiado de tanto levar pancadas. O outro também já vai sendo levado ao hospital. É o flagrante da violência em São Paulo. Brigas que por motivos banais muitas vezes acabam em morte em São Paulo. Tony Castro, na tela do 190. Cenas de selvageria, realmente. Quanta covardia, né, por parte desses agressores. Você viu ali a vítima caída, ou pelo menos 2 das vítimas, já no chão, sem qualquer chance de defesa ou qualquer possibilidade de defesa, recebendo vários chutes. Cenas fortíssimas e o flagrante, acompanhado de perto, mais uma vez o Tony Castro, em cima da notícia, trazendo todos os detalhes para você que acompanha o programa 90. Olha, você pode participar conosco. Mande o seu torpedo, a sua mensagem de texto, onde quer que você esteja acompanhando o programa 90. Eu quero atualizar daqui a pouquinho aqui, entre uma notícia e outra, a sua participação. Você pode mandar o seu WhatsApp aqui para o programa 90, tá certo? Mande aí, vai participando com a gente, vai atualizando, aliás, vai registrando a sua audiência. Daqui a pouco eu atualizo por aqui também, tá bom? Vou registrando a sua participação. Deixa eu falar do Instituto dos Óculos. Uma satisfação imensa falar todas as noites dessa instituição criada para oferecer óculos de qualidade a todas as famílias. Óculos de qualidade com preços reduzidos, lentes modernas, armações modernas e também com o melhor atendimento. Principalmente você que é do Paraná. Preste atenção. Aqui no Instituto dos Óculos, gostei porque o atendimento é maravilhoso e os preços são maravilhosos. E você não vai se arrepender. Eu recomendo o Instituto dos Óculos pela qualidade, pelo atendimento e preço reduzido mesmo. Moro em Matinhos, vim a Curitiba no Instituto dos Óculos porque o preço é muito bom e os óculos são de qualidade. Eu estou contente com a minha lente e estou vendo tudo agora. Tudo para perto, para longe, está uma benção. Instituto dos Óculos, para você que é de Curitiba, 3327-1010, DDD 41, você pode obter mais informações e, com certeza, economizar bastante. Tenha certeza disso, tá bom? Olha, você acompanha agora o Giro Nacional, outros fatos marcantes pelo Brasil nesta sexta-feira. Veja aí. Em Caldas Novas, Goiás, moradores do bairro Itajá se depararam com um carro em chamas. Ninguém sabe como o incêndio começou. O corpo de bombeiros cessou todo o fogo e ninguém ficou ferido. Em um desacerto na entrega de drogas, um homem e 2 mulheres foram assassinados em Ribeirão das Neves, a 30 quilômetros de Belo Horizonte. O trio teria vendido crack para os criminosos, mas entregaram aproximadamente 10 quilos de rapadura. As vítimas teriam sido jogadas de um veículo em um matagal. Além de ferimentos provocados por tiros, elas estavam com os corpos molhados com gasolina. Um motociclista foi flagrado ao fazer manobras arriscadas na BR-060, próximo a Goiânia. É possível ver que ele pilotava em alta velocidade e deitado sobre o assento com as pernas esticadas para fora do veículo. A posição é conhecida como Superman e tem como objetivo pegar maior velocidade nas rodovias, já que o atrito com o ar com o corpo diminui. Uma criança de apenas 9 anos de idade foi encontrada morta com sinais de abuso sexual em Altamira, no Pará, a 1.000 quilômetros de Belém. O corpo da menina foi encontrado a cerca de 50 metros da casa do avô, dentro de um terreno.
O avô Ademir Rodrigues da Silva está sendo apontado como principal suspeito devido a umas lesões em seu pênis, que foi verificado pela Polícia Militar. E olha, daqui a pouquinho eu trago informações sobre duas amigas que foram encontradas mortas dentro de uma casa em Curitiba durante a manhã de hoje. Veja as primeiras imagens. A perícia diz que, eu tenho informação que elas teriam sido degoladas. Mas a polícia científica considera que a pessoa é degolada quando o corte é atrás do pescoço, na nuca. Neste caso, elas receberam o corte na frente, que teriam sido esgorjadas. Mas para que você possa entender, elas tiveram aí o pescoço cortado e foram assassinadas de forma extremamente brutal. Daqui a pouquinho, os detalhes e ainda, já informações também sobre um acidente envolvendo policiais militares no Paraná, na região dos Campos Gerais. O Cândido de Oliveira, ao vivo, já traz as informações pra gente. Eu vou pro intervalo, rapidinho, já volto. Veja aí, a viatura capotou, os policiais sem o cinto de segurança, provavelmente numa situação de emergência, numa perseguição. E aí, como é que a gente vai criticar, vai condenar aqui o fato do policial não usar o cinto, não é verdade? Numa situação de emergência, numa abordagem, o policial precisa descer rápido, de repente até atirando. Imagina, até se desvencilhar do cinto, não tem como. Então é um caso realmente diferenciado. Já a gente fala sobre isso aqui no programa 90. Intervalo, já volto. Aguenta aí. Sabe quem está desejando felicidades? Aqueles planos na gaveta. E aqueles resultados que você sonha dia e noite. Planos que estão sempre no horizonte. Até quando viram resultados. Planos se tornam negócios e resultados aparecem com a ajuda de especialistas. Em 2015, dê um Sebrae nos seus planos. Dê um Sebrae nos seus resultados. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. Foi pensando assim que o governo federal firmou um importante pacto com os governos municipais, formando mais de 314 mil professores em todo o país para que todas as crianças brasileiras até os 8 anos de idade saibam ler, escrever e realizar as 4 operações matemáticas. Acesse mec.gov.br e saiba tudo sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Com o caminho de oportunidades, nossos filhos crescem com o Brasil. Todo dia no Mufato chegam carnes frescas, aves natalinas, cortes especiais para um Natal gostoso, bem maior, por um preço bem menor. Leite Tirol, litro 1,49. Chester Pedigão temperado, 11,98 kg. Alcatra com maminha, 18,90 kg. Picanha bovina, 27,90 kg. Skol 350 ml, 2,5. Ganhe 30% de desconto na segunda caixa. Neste pack a unidade sai por 1,74. Beba com moderação. E tem a promoção Tô Dentro, 4 casas com carro na garagem. Mufato, um Natal bem maior. Estamos de volta com o programa 90 aqui na Rede CNT. Abre a tela aí, Ademir, por gentileza. Vem comigo aqui, porque tem muitas mensagens. Tem o WhatsApp de todo o canto do Brasil. Pessoas que estão nos acompanhando pela Rede CNT nessa noite de sexta-feira. Ano novo, vida nova. Oi, Cris. Não assinou o torpedo, final 1967. Obrigado pela audiência. DDD 77. O Nenê Marafigo, de Piraquara, ligado com a gente na região de Curitiba. A Cristiane, do bairro Cajuru, também em Curitiba, confirmando a audiência. Em Caxias do Sul, Alex Saldanha e a Márcia Elisa mandando um alôzão para todos, né? E pedindo para que a gente mande também um alô para eles. Obrigado a todo o povo do Rio Grande do Sul, em especial Caxias do Sul, que nos acompanha neste momento também. O Clóvis de Cuiabá, Mato Grosso, ligadinho com a gente. O Marcelo de São Paulo, capital. A Heloísa do Rio de Janeiro, também ligadinha com a gente. O Marcos da Baixada Fluminense, Belfort Roxo também, confirmando a audiência, CNT Rio. Pessoal ligadinho com a gente também. Cristiano, quero mandar um abraço para Maria das Graças. Tá mandado, é isso mesmo? Tenha um ótimo fim de semana. Abração, Silvane de Campo Largo. Miller, policial civil, no Paraná também ligado com a gente. Obrigado pela audiência, valeu, gente. Obrigado mesmo a todos que estão ligadinhos. O Leandro de Colombo, programa 90 é nota 10. Valeu, Leandro. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, você que também está ligado com a gente. Não esperava cair mais um aqui, ó. Caindo mais um, a gente vai também atualizando o torpedo, a participação do telespectador, tá certo? Daqui a pouquinho, né, a gente vai aqui. Estão assistindo aí, legal, mas nosso foi o torpedo, né? Final 4318, DDD 41 também ligado com a gente. Vamos a Brasília? Já tem o CNT Jornal com outras informações e a Vanessa Vitória mais uma vez está conosco, atualiza alguns destaques da edição de hoje. Boa noite, Vanessa. Boa noite. Vamos aos destaques do CNT Jornal de hoje.
Ministro do Supremo Tribunal Federal aprova acordo de delação premiada do doleiro Alberto Youssef, apontado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público como chefe do esquema investigado pela Operação Lava Jato, que revelou desvio de dinheiro de contratos da Petrobras. E uma dica para quem vai pegar a estrada neste fim de ano. O motorista que passar pelas rodovias federais vai poder acionar o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em tempo real para comunicar os problemas encontrados pelo caminho, como buracos e quedas de barreira. O CNT Jornal começa às 10h30 da noite, na sequência do programa 190. Eu espero vocês. Valeu, obrigado, Vanessa. Até daqui a pouquinho, então, com outras informações do Brasil e do mundo no CNT Jornal, coladinho com o programa 90, você já sabe. Amigas são encontradas mortas dentro de casa em Curitiba. Elas teriam sido assassinadas com facadas no pescoço durante uma festa ontem à noite. Mas os corpos só foram encontrados pela manhã. Vizinhos contaram que várias pessoas costumavam se reunir na residência para consumir drogas e também muita bebida alcoólica. Acompanhe. A nossa equipe acaba de chegar aqui no Campo de Santana, mais especificamente no Jardim Dom Bosco, esquina das ruas Maria Juvita Cruz e Tenente Coronel Arlindo Cândido Molina. De acordo com as primeiras informações, 2 moças foram encontradas degoladas dentro de um quarto. E foi um amigo das vítimas que encontrou os corpos e acabou então acionando a polícia militar. As 2 foram feridas de faca na garganta. Uma delas identificada apenas como Paulinha, 25 anos de idade. A outra ainda sem nenhuma identificação. A casa, viu, Cristiano, estava revirada e com indícios de que drogas eram consumidas no local. Aqui é uma residência aí que aparentemente era usado para consumo de droga e de álcool. Duas pessoas foram localizadas ali mortas com um ferimento na garganta do tipo esgorjamento, né, que é o ferimento aqui na frente. E também alguns golpes na cabeça também com arma branca. Deve ter sido usado um facão ou uma faca grande. E segundo a vizinhança, aí era um local onde não parava de entrar gente, sair gente, festa a noite inteira e tal. Muito provavelmente ali um desentendimento, né, entre essas 2 pessoas e um morador ou algum frequentador da casa e acabou, né, nesse duplo homicídio aí. Essa festa aí que, como sempre teve, né, essa barulhada toda aí, até mais ou menos 1h, 1h30 por aí, depois silenciou. Então deve ter sido por volta aí de umas 2 horas da manhã, né, o ocorrido aqui, esse duplo homicídio. A DHPP em Curitiba investiga esse caso, apura informações para tentar identificar e, claro, prender os assassinos, né? E o delegado da DHPP, meu xará, inclusive, o delegado Cristiano Quintas, confirmou que a gente havia dito agora há pouquinho aqui, né? Então, é esgorjamento, quando cortado na frente, do pescoço, quando cortado na frente, e trata-se de degola, né? As pessoas são degoladas quando o corte é atrás. Nesse caso, o corte foi na frente, elas foram, né, sofreram esse esgorjamento e, portanto, acabaram mortas. A polícia investigando este caso. O Cândido de Oliveira está comigo ao vivo, tem informações em Castro, região dos Campos Gerais, aproximadamente 150 quilômetros de Curitiba, um gravíssimo acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar. Inclusive, esse acidente que terminou com pessoas mortas, uma morte ou mais. O Cândido de Oliveira tem as informações. Boa noite para você, Cândido. Boa noite, Cristiano dos Santos. E viatura capota e policial morre nesse acidente. O grave acidente aconteceu no final da tarde de hoje entre as cidades de Castro e Piraí do Sul, na região dos Campos Gerais, aqui do estado do Paraná. As primeiras informações, Cristiano dos Santos, dão conta que 3 policiais militares seguiam pela PR-151 para participar do aniversário do município de Arapoti, quando o condutor perdeu o controle da direção e a viatura capotou várias vezes na pista. Veja você, Cristiano Santos, que com impactos militares foram arremessados na rodovia e um deles, identificado como Cabo Custer, morreu na hora. O soldado Haas foi encaminhado a um hospital em estado grave e o terceiro policial sofreu apenas escoriações. O comando da Polícia Militar decretou luta oficial de 3 dias. E aí a gente tem a lamentar, então, Cristiano Santos, este grave acidente que tirou a vida do Cabo Custer da Polícia Militar do estado do Paraná. Estamos aqui em nome do programa 190, o verdadeiro jornalismo policial. Cristiano Santos. Obrigado, Cândido de Oliveira, pelas informações. Condolências à família e a toda a corporação, a Polícia Militar do Estado do Paraná, que infelizmente está de luto nesta sexta-feira por conta da morte desses profissionais da segurança que
consequência desse acidente. Alguns feridos, um infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente, né? Sequer chegou a receber o atendimento médico, chegou a ser socorrido, não deu tempo, né? Sequer chegou a ser socorrido, infelizmente. Já já eu falo do adolescente que foi morto após esfaquear 5 pessoas em Minas Gerais. Abraço a todo o povo mineiro que nos acompanha também nessa noite de sexta-feira. Já já vamos a Minas para falar desse assunto aí. Segura aí, a gente já volta. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. Foi pensando assim que o governo federal firmou um importante pacto com os governos municipais, formando mais de 314 mil professores em todo o país para que todas as crianças brasileiras até os 8 anos de idade saibam ler, escrever e realizar as 4 operações matemáticas. Acesse mec.gov.br e saiba tudo sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Com o caminho de oportunidades, nossos filhos crescem com o Brasil. Seu Natal é bem maior no Mufato, porque aqui tem panetones de todas as marcas e cestas natalinas por um preço bem menor. Leite Tirol 1 litro, 1,49. Arroz Zampinelli 5 quilos, 8,75. Panetone ou Chocotone Balduco 500 gramas, 12,98. Peru Sadia temperado, 12,98 quilo. Alcatra com maminha, 18,90 o quilo. Cestas e aves natalinas com ofertas imperdíveis. Aproveite! E tem a promoção Tô Dentro, 4 casas com carro na garagem. Mufato, um Natal bem maior. Estamos de volta com o programa 90. Você já deve ter ouvido muitas vezes que o menor pratica determinados crimes com a certeza da impunidade, sabendo que não dá absolutamente nada, porque as leis protegem, muito mais protegem do que punem os menores infratores ou menores bandidos. Mas às vezes, as vinganças são praticadas por pessoas que não concordam com determinadas atitudes desses menores. Veja o que aconteceu em Minas. Um adolescente foi morto após esfaquear 5 pessoas. 5! Um garoto de 17 anos morreu baleado por policiais militares após ter um ataque de fúria e roubar veículos e ainda esfaquear várias pessoas no final da noite de ontem. Foi em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. A primeira vítima do adolescente foi um homem de 50 anos, morador do bairro Sobradinho, que foi perseguido e golpeado no meio da rua. Após o crime, o menor abordou um motociclista e fugiu com a moto para o centro da cidade, onde se envolveu em um acidente com 2 veículos. Imagina só o tamanho da confusão. Em seguida, ele roubou um dos carros e fugiu novamente após esfaquear o motorista. Devia estar possuído esse garoto, né? Impressionante. Durante o percurso, o carro parou de funcionar e o suspeito ainda abordou um outro veículo e aí esfaqueou mais 2 pessoas, 2 passageiros do carro. O ataque de fúria ainda continuou quando ele percebeu a aproximação de uma viatura e aí ele ainda conseguiu golpear um policial militar. Só que aí o policial reagiu e atirou. Acredite, mesmo ferido, o garoto ainda conseguiu atingir um sargento na cabeça, mas foi baleado outras vezes e morreu no hospital. É que pode, né? Deve ter pacto com coisa ruim, porque é impressionante, né? O que fez esse adolescente, né? O que promoveu de terror aí contra as pessoas que encontrou pela frente até ser morto pela polícia. Eu falava de vingança muitas vezes, né? A camarada pratica um crime e acaba morto. Não é punido com as leis que nós temos aí, não puxa cadeia, mas às vezes acaba morto por uma circunstância ou outra. Nesse caso, ao investir contra um policial militar, que esse garoto se deu mal. O grupo explode banco e atira em postos da polícia e da guarda municipal. Cerca de 10 bandidos arrombaram uma agência bancária e explodiram caixas eletrônicos no interior de São Paulo. Eles também atiraram contra a base da Polícia Militar e a sede da Guarda Municipal. Neste caso, ninguém ficou ferido. Uma outra informação, Fusca avança preferencial e causa grave acidente em Curitiba. Esse grave acidente, envolvendo 3 veículos, deixou 3 pessoas feridas durante a tarde de hoje, no bairro Boa Vista, em Curitiba. As informações são de que o Fusca avançou a preferencial no cruzamento da rua Ludovico Geronasso com a Vicente Geronasso. E aí colidiu violentamente contra um Fox, que ficou desgovernado e bateu de frente com o caminhão. Com a força da batida, o condutor do Fusca, identificado como Israel Cardoso, foi arremessado para fora do carro. E o filho dele, de 16 anos, sofreu um corte na perna. Após o acidente, outros 2 ocupantes do veículo desembarcaram e fugiram correndo. Apesar do airbag do Fox ter estourado, o motorista, aliás, a motorista, uma senhora de 58 anos, a dona Vilma Barreto, foi encaminhada ao Hospital Evangélico na capital paranaense com ferimentos leves. Veja aí, cena de destruição realmente, né? O carro ficou
bastante danificado e as pessoas feridas sendo atendidas pelos socorristas. Mais uma informação, comerciante assaltado atropela suspeitos após perseguição. Quantos trabalhadores já não estão aí indignados com a ação frequente de bandidos, não é verdade? Esses dias o Roberto Ascioli falava aqui no estabelecimento que em um mês havia sido assaltado 17 vezes. Tamanha audácia e o atrevimento dos criminosos. Essas fotos aí são do Barbosa, lá de Fazenda Rio Grande, né? Grande Barbosa Júnior, fotógrafo do município de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, nos ajudando a fazer o programa 90. Um comerciante revoltado, gente, com os constantes assaltos registrados em uma loja em Fazenda Rio Grande, na região de Curitiba, resolveu fazer justiça com as próprias mãos no final da tarde de hoje. De acordo com a polícia, ele atendia os clientes no estabelecimento quando foi roubado por 3 marginais que fugiram de moto. Em seguida, o homem saiu atrás dos bandidos e os atropelou em uma das avenidas mais movimentadas do município de Fazenda Rio Grande. Um deles morreu na hora, enquanto o segundo sofreu ferimentos leves e o terceiro foi encaminhado de helicóptero a um hospital em estado grave. O comerciante não foi localizado. Se fosse, essas horas estaria preso, né? E o bandido mata trabalhador e muitas vezes não dá nada. Mas esses dias nós mostramos aqui também um trabalhador de 67 anos que reagiu ao assalto, matou o bandido e que foi preso. É mole ou não? Final de programa, eu agradeço a sua audiência. Vem aí o CNT Jornal com Vanessa Vitória e toda a equipe de jornalismo da Rede CNT. Um excelente fim de semana para você. A gente volta a se falar segunda-feira com o Roberto Ascioli. Tchau, tchau. CNT Jornal. Oferecimento Caixa. Vem fazer mais em 2015. Ministro do STF homologa a delação premiada de Paulo Roberto Costa. E reportagem do jornal Estado de São Paulo traz suposta lista vazada com 28 nomes de políticos suspeitos de serem beneficiados pelo esquema de desvio de dinheiro da Petrobras. E você vai ver também. Disputa pelo comando da Câmara faz surgir novo bloco de oposição. As dicas para aplicar uma parte do 13º salário. No Rio, a moda agora é academia na areia da praia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, homologou hoje o acordo de delação premiada do doleiro Alberto Youssef, apontado como chefe do esquema de corrupção na Petrobras. A homologação valida o acordo de delação premiada e agora cabe ao Ministério Público separar as autoridades que serão julgadas pelo Supremo Tribunal Federal e as que serão julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça, dependendo dos cargos dos acusados. E nesta sexta-feira, o jornal Estado de São Paulo trouxe uma lista de 28 nomes supostamente vazados pelo ex-diretor de refino e abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, na delação premiada. A relação envolve políticos e autoridades. Entre os nomes que ainda não haviam sido citados estão os senadores Renan Calheiros e Tião Viana, os deputados Henrique Eduardo Alves, Vander Luiz, Alexandre Santos, Luiz Fernando Faria, José Otávio Germano e Aline Lemos, além do ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. Todos negaram envolvimento no esquema. A divulgação da lista dos supostos envolvidos no escândalo da Petrobras marca o auge do processo de desvio de dinheiro da estatal. Vamos conversar com José Marcelo Santos. Marcelo, essa divulgação terá algum impacto no novo ministério de Dilma Rousseff e na configuração de forças no Congresso? Vanessa, essa lista já teve impactos.
A começar pela lista de ministros que só não foi fechada ainda porque a presidente Dilma Rousseff não queria correr o risco de convidar alguém que figurasse na relação de Paulo Roberto Costa ou Alberto Youssef. Como a expectativa era de que a delação premiada vazaria no início da semana, a presidente havia prometido anunciar o ministério ontem, quando foi diplomada pelo TSE. E na diplomação, Dilma voltou a defender justamente a imagem e a importância da Petrobras, porque a intenção da presidente é se descolar cada vez mais do escândalo. No Congresso, também essa lista tem impacto tanto na Câmara quanto no Senado. No Senado, aliás, quem pode ser mais prejudicado é o presidente Renan Calheiros, que tem planos de permanecer no comando da casa, mas já vinha enfrentando uma certa desconfiança de colegas, justamente pela possibilidade de, em determinado momento, ter o nome citado, e não deu outra, Vanessa. Obrigada, José Marcelo. Disputa pela presidência da Câmara faz surgir bloco parlamentar. O novo blocão já anunciou que vai dificultar a vida do governo no Congresso no ano que vem. O PSB, partido que ficou em terceiro lugar na eleição presidencial, o PPS, o PV e o Solidariedade se uniram num bloco que já está sendo chamado de Novo Blocão para atuar em conjunto na Câmara. Juntos, eles somam 67 deputados e prometem dar